Professor Heleno, vamos saber primeiro a sua opinião a respeito da importância de campanhas como essa, campanhas de conscientização tributária, como a campanha Quanto Custa o Brasil, desenvolvida pelo Simprofaz. Eu acho fundamental, isso é parte de um programa maior, talvez, que é o da cidadania fiscal. Acho que esse é um dever de todos os grandes institutos que possam contemplar atividades ligadas aos estudos do direito tributário. Eu fico muito satisfeito de saber que o Simprofaz está ativo e preocupado com esse grande problema que é o custo Brasil e especialmente o custo dos produtos, e eu diria mais, o de maior perplexidade para todos nós, o custo que incide sobre cesta básica, medicamentos e aqueles bens de primeira necessidade. Você acha que é possível mudar essa lógica perversa de se cobrar mais dessa tributação indireta em lugar de uma tributação que seja mais focada na questão da renda e não em cima do consumo? Pois é, eu recentemente tratei desse assunto com um grupo de jornalistas em São Paulo, onde eu dizia, eles insistiam numa tributação dos ricos. Eu dizia, não adianta nada haver uma tributação mais agressiva sobre os ricos se não resolve o excesso de tributação sobre os pobres, que é o principal problema hoje no Brasil. Então, nós precisamos de uma reforma tributária exatamente para isso. O Brasil mudou nos últimos anos. Na Constituição de 88 justificava-se uma carga tributária mais agressiva sobre o consumo e menos sobre a renda, exatamente porque a base de tributação da renda era muito baixa. Hoje isso se inverteu, quer dizer, então não tem mais sentido o Brasil insistir numa tributação gravosa sobre o consumo e a renda permanecer exatamente nos mesmos patamares, nos mesmos critérios de 88. Então a reforma tributária tem que vir não só na Constituição, mas dentro do universo das leis tributárias, justamente para reduzir esse impacto nos preços, de um lado, né, no consumo, e para garantir uma tributação sobre a renda justa, ou seja, quem ganha mais tem que pagar mais impostos. Ok. Nesse sentido, o combate à sonegação fiscal, ele tem que entrar também nessa discussão sobre a reforma tributária. Como eu disse, isso é parte de uma cidadania fiscal. A cidadania fiscal impõe conscientização. Todos os mecanismos de educação fiscal devem exatamente orientarem-se por este propósito, ou seja, buscar, primeiro, conscientizar o cidadão que ele tem que pagar impostos. Segundo, passar o sentimento de que os impostos cobrados por esses cidadãos estão sendo aplicados adequadamente e há um retorno em benefício do cidadão, mas principalmente que os programas de cidadania ou de educação fiscal sejam também um instrumento paralelo para evitar a sonegação. Ou seja, a partir do momento que isso ingressa numa ideia de que todos estão comprometidos com a arrecadação fiscal no país, obviamente as possibilidades de evasão fiscal diminuem. E isso é algo que não... nós temos que sair de um mecanismo que ainda existe no Brasil de controle da evasão apenas repressivo. Não, ele tem que ser preventivo, ou seja, nós temos que conscientizar o cidadão a espontaneidade do pagamento das obrigações tributárias. Quanto mais espontâneas forem, menor o custo do país também com a burocracia da cobrança do crédito tributário, que é muito relevada no nosso país. Um outro ponto importante também a gente comentar é a questão da guerra fiscal entre os estados, né? Quer dizer, é possível chegar-se a um plano que equilibre esse desnível ou esse canibalismo tributário que está existindo hoje? Você está certíssimo. Isso volta realmente ao ponto origem, que é, apesar de ser redundante, a cidadania fiscal. Quer dizer, nós temos que cobrar dos governantes de estados e de municípios um dever de organização das suas estruturas tributárias coerente com uma tributação justa e que efetivamente não se utilize desses instrumentos de guerra fiscal para atração de investimentos. Porque há outros programas, há outras formas de você atrair investimentos que não o canibalismo fiscal. Então eu acho que perdem todos, perde a sociedade, perde o cidadão, porque isso implica afetação a todo
todo o custo, porque afinal quem faz guerra fiscal deixa de recolher impostos. E, portanto, se há menos impostos, há menos investimentos em obras públicas, em atividades públicas. E por outro lado, você transfere riqueza indevida, porque na ponta, muitas vezes, esses incentivos eles são apropriados de uma forma que não propriamente beneficiam o grupo local. Muitas vezes são empresas que trazem empregados de outras regiões, porque são altamente especializadas, etc. Então, traz aquela ilusão de que irá empregar muita gente e, no final das contas, não emprega ninguém. Né? Então, nós precisamos pensar, refletir novamente por um pacto federativo. Ou seja, o pacto federativo que não é mais só a atribuição de competência, mas também rever toda a questão sobre distribuição de receita, distribuição de royalties, de pré-sal, petróleo, etc. O problema dos fundos de participação de estados e municípios. Acho que nós passamos realmente por um momento que se impõe uma reforma, não apenas tributária, mas também federativa, né? Muito obrigado.